Bom dia. Levítico, capítulo 9. Livro de Levítico, capítulo 9. Nós estamos falando sobre as ordenanças do Senhor em relação a tudo. Até sobre as ofertas, como nós vimos esses dias. E a unção, do sacerdote, que era Arão e seus filhos. E agora nós vamos falar sobre o início do ministério sacerdotal. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Em seguida dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano sem qualquer defeito para holocausto. E mais, um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei o sacrifício desses animais, juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenaram, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: isto é o que o Senhor vos ordenou, que fizesseis para a sua glória, para que a sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou-o: Moisés, aproxima-te do altar, oferece o teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faz por ele o ritual de propiciação de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou-o sobre as pontas, em forma de chifre do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro, e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais, tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, molou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e ele os derramou sobre o altar, em redor. Eles lhe apresentaram também a gordura dos 2 animais,
a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e os levou ao altar, queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu a mão sobre o povo e os abençoou. E então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disto, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Levítico capítulo 10. Aqui nós vamos entrar numa parte interessante, onde aconteceu algo interessante, que nos serve de lição. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, ao Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda, que os aniquilou e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isto que o Senhor declarou, quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Arão era o sacerdote, irmão de Moisés, e Nadab e Abiú, sobrinho de Moisés, filho de Arão, e sacerdotes adjuntos que ajudavam ali a Arão, seu pai. Então, antes, na apresentação do ministério, que nós estávamos apresentando, a glória de Deus apareceu. Nós vimos agora no capítulo 9 toda a apresentação do holocausto, né, da oferta. E a glória, no final, a glória de Deus apareceu e comeu, queimou, né? Apareceu aquele fogo ali sobre o altar e consumiu todos aqueles holocaustos, como tinha sido colocado ali, de acordo com o mandamento dele, sobre a gordura, sobre o fígado, sobre tudo que nós vimos aqui agora. Então Deus veio e consumiu. Mas aí, no impulso, Abiú e Nadab fizeram o que Deus não tinha mandado, que não tinha determinado. Eles pegaram fogo, vieram trazer, cada um pegou seu incensário, colocou o fogo e veio colocar a presença de Deus. Só que não poderia colocar daquela maneira, naquela hora. Não era uma ordenança do Senhor. Deus não recebeu, apesar que o objetivo deles era apresentar a Deus, só que do jeito dele. Deus não somente permitiu, como ainda matou os dois ali na hora. Quando as pessoas entendem às vezes que, não, de qualquer maneira eu estou adorando a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é assim. Deus não recebe qualquer tipo de adoração, ele só vai receber a adoração de acordo com o preceito dele. Hoje, como eu falo, nós não vivemos na lei, mas nós vivemos na graça. Mas Jesus, o que disse? Falou, naquele que mesmo que ele guarda os meus mandamentos. Não, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas do meu jeito. Não tem do meu jeito ou do jeito de A ou B, só existe um jeito, que é do jeito dele. Eu não posso falar que amo, que adoro a Deus, que adoro Jesus,
do meu jeito, da minha maneira que ele entende. Ele não entende, ele não recebe. Só existe um único jeito de adorarmos a Deus. Só existe uma única maneira de adorar. É do jeito dele. Aí eu posso fazer assim que Deus entende. Não, Deus não vai entender. Nadab e Abiú foi consumido imediato. E nós, muitas das vezes, nós já estamos sendo consumidos e não percebemos. Às vezes nós já estamos mortos e não sabemos. É hora de nós ressuscitarmos, voltar à vida. E voltar à vida é abandonar o erro, abandonar o pecado e voltar ao Senhor. Caso contrário, nós vamos perecer. Caso contrário, nós vamos realmente desfrutar da morte. Eram 2 sacerdotes, fizeram de qualquer jeito. Morreram. E hoje as igrejas, os templos, estão lotados de pessoas que estão fazendo o púlpito, né? Está sujo, pessoas fazendo coisa de errado, diferente. Então, a adoração que é contrária à palavra de Deus. Morto espiritualmente. Vamos voltar à vida. Só existe uma maneira de adorar o Senhor. É do jeito que ele disse. Ele falou que nós temos que fazer isso, é assim que nós vamos fazer. Eu vejo muitas pessoas que eu bato muito de frente com isso, que muitas pessoas hoje entendem que pode fazer comércio, né? O mercantilismo, vendendo as coisas nos templos, que é para obra, é para missões, é para pregar o evangelho. Não, Jesus não permitiu isso, ele não autorizou, nós sabemos que ele ficou com raiva, ele expulsou o povo. Mas é para obra, ele vai aceitar, ele não aceita. Só existe uma maneira de nós fazermos, é de acordo com a vontade dele. Pastor, mas é muito sacrificante, é difícil nós pregar a palavra, é difícil, nós temos que fazer isso. Ele manda, ele é o Senhor. Nadab e Abiú foi consumido. Arão, pai dos meninos, ficaram ali quietos, com certeza. Triste, chateado. O próprio Moisés. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhe: aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram e os puxaram pela túnica para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar eram irmãos de Nadab e Abiú. Então Moisés falou agora com o pai e com os irmãos: não desgrenhem vossos cabelos, não rasguem as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também. E a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes, todo o povo de Israel, poderão prantear por aquele que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que foste ordenados com bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. Falou com o pai, que é Arão, com os irmãos, o Itamar e o Eleazar. Falou: olha, você não tem luto para vocês cumprir pelos seus parentes. Toda a comunidade de Israel pode prantear, pode curtir, digamos assim, o luto por ele. Mas agora vocês não, vocês são sacerdotes. Então não fiquem tristes, não chorem, não atrapalhem o cabelo, não. Vocês foram ungidos. Vocês não vão chorar, não vão prantear. Quando eu vejo a situação, eu vejo lembrando quando Jesus disse, chamou, a pessoa falou: não, vem, me segue. Ele falou: não, deixa primeiro enterrar meu pai. Jesus falou: não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Os mortos enterrar seus mortos. Agora vem você e me segue. Deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus está falando ali não de pessoa, um defunto enterrar outro, mas um defunto espiritualmente. Aquele que está morto espiritualmente, que dedicasse lá com a morte daqueles que aquele tinha morrido, mas era para aquilo era para seguir Jesus. Aqui, aquele que foi ordenado, eles tinham acabado de ser ordenados, sacerdote do Senhor. Falou: não, você não vai plantear nada não, você vai ficar aqui, não sai da porta da tenda, deixa o Israel todo plantear, vocês não. Depois o Senhor falou a Arão e orientou: quando vieres à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E é isso que tiveres de separar do sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinares aos filhos de Israel
todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: tomai a oblação, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto é santíssimo. Comei-a no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos das oferendas queimadas ao Senhor, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas, contigo podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Esta porção foi concedida a ti e aos teus filhos, como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito da apresentação que acompanha as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso é em vista da lei perpétua conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, interrogou: por que não comeste a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali deveis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas se passaram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Agora falar dos animais. Naquela época, segundo a lei, os animais puros e os impuros, os animais que podiam ser considerados puros, que podiam comer, os que não podiam ser comidos, na época da lei. Então disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão: orienta, pois, os filhos de Israel de todos os animais que vivem na terra, estes são os que podeis comer. Todo animal que tem o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, são as seguintes espécies, das quais não poderei vos alimentar dentre aqueles que rumina, ou mesmo que tem casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque embora sendo ruminante não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque embora sendo ruminante não tem o casco fendido. Tereis como impuro a lebre, porque embora sendo ruminante não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comerei da carne deles, nem tocarei seu cadáver, e vos os terei como impuro. Interessante que eu vejo quando eu falo as pessoas teimam em querer praticar uma lei, viver parte da lei. Não, Deus, né, permitiu na lei de Moisés que fizesse isso, fizesse aquilo. A hipocrisia, né, faz com que o povo sempre fique alegando isso, buscando alguma coisinha na lei que lhe é favorável. Mas se fosse assim também, as pessoas deveriam não comer nenhuma dessas carnes, inclusive a carne de porco. Não deveria então comer, porque era lei. Não deveria. Já que está ignorando a graça, vai viver na lei, então vive de acordo. E mais, os animais aquáticos. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatana e escama e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatana e escama, nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, vós os tereis como imundo. Serão para vós imundo. Não comereis sua carne de modo algum, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que vive na água, sem ter barbatana e escama, será para vós imundo.
Pessoas gostam de comer camarão, gostam de comer caranguejo, gostam de uma série de coisas. Era para não comer. Os que gostam de praticar a lei, aqueles que gostam de guardar o dia de sábado, não, dia de sábado não pode, não, vai arrumar desculpa. Também não deveria comer nenhuma dessas carnes. Não deveria comer um camarãozinho, um bifinho de porco. Não deveria. Dentre as aves, terei por imunda e não comerei delas, pois são impuras. É o seguinte, as águias, os urubus, as águias marinhas, os açouros, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, corvo marinho, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas, e também qualquer espécie de morcego. E também impuro todo inseto que anda e que voa, mas poderei vos alimentar dos insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que sameiam e que têm asas e se movem pelo chão, com 4 pés vós terei como imundo, e proibido a vossa alimentação. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar o seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. E todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e cair impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não rumina, vós o considerareis impuro. Todo aquele que os tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sob a planta dos pés serão para vós impuro. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros para vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes os que considerareis imundos. Todas as espécies de ratos, toupeira, lagartos grandes, crocodilos, lagarto de areia, lagarto pintado, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considerareis impuro. Todo aquele que os tocar quando estiverem mortos ficará imundo até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, torna-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será imerso em água e ficará impuro até a tarde, depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila, no qual foi depositado o cair um deles, ou ainda parte dos seus corpos, deverá ser quebrado o seu conteúdo, tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água. E toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado o cair um dos seus cadáveres, ou mesmo parte dos seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros, e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna, onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente, qualquer permanecerá pura. Porém, se o grão for umedecido com água, e um dos seus cadáveres cair sobre ele, vos os terei por impuro. Se morrer um dos animais que vos serve de alimento, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. E quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. Aí nós tentamos entender, mas por que Deus naquela época proibiu uma série de animais, de carnes, aves, né? Proibido para nós comermos. E depois Jesus permitiu. Jesus disse que a única coisa que nós não podemos comer é o sangue do animal. Fora isso, o que nós quisermos, segundo o nosso entendimento, nós podemos comer. Ele disse que nós não podemos tornar impuro aquilo que Deus purificou. O que ele quer dizer com isso? É porque naquela época o povo tinha saído da escravidão, saído do Egito. O povo não conhecia nada, escravos, sem nenhum entendimento. Deus trouxe todas essas leis que nós estamos vendo através da gente, foi exatamente para o povo ter uma ordem e sobreviver.
Imagina naquele deserto, um calor escaldante, se eles estivessem comendo carne de porco, morreria. Passaria mal, desinteria, uma série de coisas. Todos esses animais, o povo sem conhecer, com fome, ia começar a querer pegar urubu e qualquer outra coisa, ou seja, que iria fazer mal a eles. Então esses ensinamentos foram exatamente para a proteção daquele povo que saiu do Egito. Aqueles escravos, aqueles que não tinham nenhum conhecimento sobre nada. Os cuidados, nós vamos ver mais adiante, o Senhor ensinou, falou, determinou lei, até mesmo nas tendas deles, para quando eles fossem fazer as necessidades deles, para que tivesse até mesmo uma pá, para quando fizesse jogar as terras por cima para cobrir, para tapar a questão de higiene. Exatamente, senão o povo faria tudo de qualquer maneira. As leis exatamente são para isso, para que eles tivessem ordem. E não vivesse uma anarquia total, uma bagunça total, e eles mesmos estariam se destruindo. Então Deus estava ordenando para que eles tivessem uma maneira civilizada para viverem. Por que foi determinado, decretado o sábado como dia de descanso? Porque eles não sabiam que era um descanso. Então, estas leis foi criada principalmente para aquele povo que era escravo. E estas leis, para eles viverem e eles ensinarem depois. Essas leis serviu até a vinda de Jesus. Aí, quando Jesus veio, então ele falou, ou então eliminou-se o primeiro testamento e passou-se a viver o segundo testamento, o novo testamento feito da aliança no sangue de Jesus. Antes tinha 10 mandamentos, como nós lemos. Jesus deu só 2, falou, amar a Deus e o seu próximo. Então não existe base para nós querermos trazer qualquer que seja lei lá aqui do Antigo Testamento para nós aplicarmos no dia de hoje. Porque nós temos todas as leis em tudo. Nós temos na Nova Aliança e no Novo Testamento. Nós não vivemos uma lei. Então me assusta quando eu vejo pessoas, principalmente pastores e qualquer outro, tentar defender uma ideia, um argumento, utilizando versículo, lei, parte aqui do Antigo Testamento da lei de Moisés. Essa lei de Moisés se cumpriu. Não existe. Se é para cumprir, como o Senhor disse, como Paulo fala muito bem sobre isso, a lei para ser cumprida tem que cumprir integralmente, 100%, senão é maldito. E ninguém consegue cumprir ela integralmente, só teve um que cumpriu ela, foi Jesus. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre pata, com auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão vos são proibidos como alimento, pois são imundos. Não vos tornei vos mesmo imundo com toda essa espécie de répteis que andam de rasto. Não vos contaminei em contato com eles, e não sejais contaminados, e vos alimentardes deles. Porquanto eu sou Deus, o vosso Deus, fosse santificado, e vos tornasse santo, pois eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuro com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Deus, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santo, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, e de todos os animais que vivem na água, e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para serviço de alimento e os que são impróprios. Então Deus deu orientações, ele poderia comer ou não, como deveria se portar, porque tem animais que não precisa, nós sabemos que não precisa nem você exatamente
se alimentar dela, só de ter contato com ela, você pode receber uma doença, uma enfermidade. Tem uma série que transmite uma série de doenças. Então, o que Deus, pensando em tudo isso, alterou? Falou, vocês não podem comer, não pode. O povo não tinha conhecimento. Se for deixar, eles estariam comendo águias, urubus, estariam comendo todo tipo de animais, de aves, também com animais. Deus proibiu tudo. Inclusive, depois nós vamos ver também mais à frente, até o próprio camarão, lagosta e tudo é proibido. Na época da lei. Todos os ensinamentos eram para proteção, cuidado, ensinamento, ordenança para aquele povo que saiu daquele, aquele que era escravos. Ensinou para que eles ensinassem os outros, para que tivesse uma ordem, para criar-se uma sociedade honesta e justa. Mas esse povo desde o início estava desobedecendo. Se rebelou. Nós estamos aprendendo uma série de coisas sobre o que era possível, o que era permitido e o que não era. Nós lemos hoje até o capítulo, concluímos o capítulo 11. Amanhã nós continuaremos, se assim for vontade do Senhor, a partir do capítulo 12. A resposta, o entendimento está na Bíblia, está na palavra de Deus. Por isso que eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.